Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Engenheiro Turbinado. Aqui a gente traz recursos para impulsionar a sua carreira, ou seja, para você alcançar os seus objetivos como engenheiro. Eu sou Johnson Rigueira. Sou Tatiana Ribeiro. E o tema de hoje é estudar. Se você já é engenheiro, você pode estar achando que esse tema não é para você. Afinal você já tem a graduação, né? Já estudou, já tem o meu diploma, né? A gente tem essa tendência, né? A achar que, pronto, terminei minha graduação, eu tenho meu diploma, eu não preciso mais estudar. Não preciso estudar nunca mais na minha vida. Eu tinha essa promessa para mim mesmo quando eu estava fazendo a graduação, que eu jamais voltaria a estudar. E aí, se concretizou? Não. O que você descobriu com isso? Que depois tem mais. Que nada mais longe da verdade, né? E aí a gente faz a seguinte pergunta, né? Poxa, então você terminou a graduação e aí você não estuda mais? E a especialização? Né? Vai fazer? Não, mas fazer? aí você está fazendo especialização, você continua sendo estudante. Mas você já formou. Não, mas aí você já descobriu que você precisa de mais um passo, mas na hora que você terminar ela, você deixou de ser estudante. Mesmo? Ué, não é assim, não? Mas e aí, então, quando você está fazendo uma especialização, uma pós-graduação, é outro tipo de estudar? Você já não precisa mais estudar como antes? Não, você continua sendo estudante. Na verdade, só para minha avó é que eu deixei de ser, que eu trabalhava, sabe? Até eu fazer o meu doutorado, eu já estava, na hora que eu estava no meu mestrado, meu doutorado, para minha avó eu trabalhava na universidade. Ela entendia aquilo como trabalho. Todas as outras pessoas, a Tatiana continua sendo estudante. Depois que eu terminei meu doutorado, eu terminei de ser estudante. Mas a questão é que eu não terminei de estudar. Entendi. Eu não parei de estudar. Segundo eles, eu deixei de ser estudante. Então, o que define, né, o estudante? O que define o estudar? Que define a sua busca, né? Se você... Pronto. Eu buscava um título. O título você conseguiu, acabou, né? Tá. Então tá feito. Agora, quando a gente busca evolução, quando a gente busca crescimento constante, a gente é constantemente estudante. Tá, mas então se a pessoa terminou a graduação, terminou de estudar ali, e ela não quer estudar mais, ela não vai fazer uma pós-graduação, ela não vai fazer um mestrado, não vai fazer um doutorado, nem uma especialização, nada disso. Aí sim, então ela parou de estudar, terminou, não tem mais de estudar. Se ela quiser continuar estagnada, chegou até ali e está estagnada, beleza, ela parou de estudar. Só que as pessoas que efetivamente querem crescer, querem evoluir, independe de se estou estudando para obter um título ou um estudo livre, ou simplesmente eu estou estudando porque eu quero crescer, porque eu quero evoluir, ela vai ser constantemente estudante. Eu acho que agora a gente deu uma confundida na galera. É bom a gente dar um exemplo prático. O engenheiro gosta de exemplo prático, né? Então tá, o cara assim, formou, falou, não vou estudar mais, vou montar uma empresa. Sim, se você vai montar uma empresa, você já sabe tudo para montar uma empresa? Você já nasceu sabendo tudo para montar uma empresa? Você não vai ter que pesquisar absolutamente nada para montar uma empresa? Você não vai ter que entender sobre empreendedorismo, sobre qual papel você tem que entregar para o contador para ele formalizar sua empresa. Nada. Ou você já nasceu sabendo tudo isso? Então beleza, então você não precisa estudar. Mas essa não é a realidade, né? Não, porque quando você vai montar uma empresa, você decide montar uma empresa, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Um estudo de mercado. Tem que estudar o mercado, senão você vai montar uma empresa falida. O quê? Né? Uma banca de areia no deserto, para vender areia no deserto. Então a primeira coisa que você vai fazer é estudar o mercado. Tá bom, mas então eu vou trabalhar numa empresa, que aparecer aí um emprego, eu vou trabalhar. Você vai trabalhar em qualquer empresa, você vai entrar nessa empresa sem ter a menor noção de como é a empresa, de como as pessoas trabalham ali dentro. Não, né?
Você vai estudar as empresas que estão com vagas disponíveis para ver se aquilo ali bate com os seus ideais, se o seu perfil quadra com aquela empresa. Então você vai estudar a empresa. Então a conclusão que a gente chega é que efetivamente aconteça o que acontecer, a gente sempre vai estar estudando, né? E a gente decidiu colocar esse tema de hoje, e ele vem de um tema de um outro conteúdo que a gente fez, né, que foi engenheiro, né, o ser engenheiro, o objetivo e o caminho, né? E no meio desse conteúdo, a gente falava do que era estudar, né, quando tinha ali faltando uma peça que você achava que tudo ia ir bem a partir de determinado ponto e você se deparava com uma situação, cara, não tem jeito, aqui eu tenho que estudar para conseguir, né, alcançar os meus objetivos. No pain, no gain. Então tem que estudar. E tem um anagrama de estudar, e a gente comentou nesse conteúdo que a gente faria um conteúdo só falando sobre esse anagrama estudar. Né? E aí vai a gente decidiu hoje. Então vai escrevendo aí, estudar. Né? Sabe o que é o anagrama? Você escreve a palavra estudar e você vai completando. Cada uma das palavras que eu vou falando, você vai escrevendo na frente usando aquela letra. Então, estudar, esforço, superação, treino, humildade, disciplina, atitude e realização. E para cada uma dessas palavras, a gente foi buscando o significado, foi buscando uma explicação, foi buscando uma informação que realmente interiorizasse, né, o que cada uma delas representa dentro do estudo. A gente foi fazendo um pequeno estudo de cada uma dessas palavras. Né? E é muito interessante porque à medida que a gente foi preparando esse conteúdo, quanta informação forte, né, quanta informação de valor a gente foi realmente interiorizando e quanta reflexão a gente foi fazendo. E daí a gente realmente sugere que você acompanhe até o final, porque é impactante, o resultado realmente é impactante. A gente viu, né, a gente já tinha o que falar sobre estudar, a gente sempre soube que estudar é muito importante e que a gente nunca parou de estudar e que a gente nunca vai parar de estudar. Mas a partir do momento que a gente analisa cada palavra, é isso que o Johnson falou, vai ficando mais forte tudo isso, né, o estudar vai tendo cada vez mais sentido e cada vez mais força pra gente, né? Então a primeira palavra, né, esforço, esse é um significado de dicionário, né, basicamente. Intensificação das forças físicas, intelectuais ou morais para a realização de algum projeto ou tarefa. Então a gente precisa entender que realmente não tem absolutamente nada sem esforço, né? Não vem, as coisas não caem do céu. E se a gente não entender isso, a gente vai passar uma vida no marasmo, né? É uma palavra que talvez seja bem mais fácil da gente entender, porque se você está terminando a faculdade, você acabou de terminar a faculdade, você já sabe disso, né? Não tem concluir a faculdade sem esforço. Exato, né? Mas o esforçar é ir além do básico, né? A gente fala muito aqui que um é maior do que zero, né? Feito é melhor do que perfeito. Mas o ir além do básico, né? Um é maior do que zero, sim, mas 1,5 é maior do que 1. Né? Para nós que somos engenheiros, a gente consegue entender muito bem isso, né? Então, o esforçar é ir além, é ir a mais do que aquele mínimo que você pode dar ali, né? Mas, por outro lado, não é sofrer. Se esforçar não é sofrer. Exatamente. É muito diferente também. A gente sabe aí, quem gosta de ir para academia sabe que o músculo só cresce se tiver um esforço, né? Você não precisa sofrer para isso, mas você tem que sentir que tem esse esforço, porque se você faz as coisas e não está sentindo que está esforçando, dificilmente você está crescendo, né? A verdade é essa. Então, vamos lá, segunda palavra, S. Superação. Superação é ter uma super ação. Ação. Ter ação é uma coisa, né? Ter uma super ação é superar. E o que é superar? É ultrapassar.
né? E se você quer ultrapassar, você vai ultrapassar o quê? Tem que ter alguma coisa para você ultrapassar. Você tem que ter um marcador, né, para você chegar até ali e saber que você tem que ir além dele. O que é, né? Além de que você vai? Tem um cara que eu sempre comento sobre ele aqui, né, que é o Mário Alonso Pucci. Ele foi perguntado, né, se nessa época de crise, né, essa crise que a gente está passando mundial, se as pessoas não tem um limite, né, se não vai chegar uma hora em que todo mundo vai se entregar, né? E a resposta dele foi o seguinte: realmente, é verdade isso, todas as pessoas têm um limite. A questão é que a grande maioria das pessoas não sabe que o limite delas está muito além do que o que elas acreditam. Então, se superar continuamente, buscar cada vez mais, colocar sempre aí um passo mais além para você ir, né? A gente sempre pode realmente algo mais. O Jerônimo Temel também fala, né, que quando você chega num ponto que você fala que cheguei no meu máximo, cheguei no meu limite, você pode saber, você tem um pouco a mais ali, além daquele limite que você consegue sim, sem dar BO, né? Sem dar BO. Então a terceira palavra é treino. Então, treinar, exercitar de modo regular certa atividade, né? Porque não adianta a gente fazer uma vez, né? Você ter o esforço uma vez, você se superar uma vez. Você tem que treinar, né? Tem um monstro do marketing digital, o Érico Rocha, fala que frequência vem antes de excelência. Então é treino, 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 treino. Né? Quanto mais você pratica, mais fácil fica. Isso é uma coisa que a gente fala com a nossa filhinha. E outro dia me deu um orgulho danado porque ela interiorizou já. Já repetiu, ela já repete. Que quanto mais você pratica, mais fácil fica. Mas efetivamente é isso. Você sabe muito bem, qualquer coisa que você tenha praticado, né, que você tenha treinado, quanto mais você treina, mais fácil fica. Eu tô lembrando aqui agora muito de matemática na escola. Né? A gente tem que fazer aqueles 500 milhões de exercícios que são todos a mesma coisa. O primeiro que você tem que fazer custa, o segundo já vai um pouco mais rápido, o terceiro, na hora que você já tá lá pelo 10º, você já pegou o jeito, já ficou fácil. A matemática já ficou fácil, principalmente para nós, né, que somos engenheiros, a gente normalmente tem essa facilidade na lógica, facilidade na matemática. Então, a gente provavelmente treinou bastante, mas a gente teve a facilidade e a vontade de começar, né? E de continuar treinando, né? Quem fez cálculo 1, 2, 3 aí, sabe, os exercícios, cada exercício que a gente consegue resolver vai facilitando mais o próximo exercício. Então, esse treinamento contínuo, ele é fundamental. E o negócio é que muitas pessoas, né, a gente sempre relaciona de forma muito fácil com o esporte, isso aí. Mas isso é com tudo na vida, absolutamente tudo, né? Inclusive relacionamento pessoal, relacionamento de trabalho, a parte comercial nas empresas, as pessoas vão desenvolvendo técnicas, vão absorvendo técnicas, vão praticando, vão treinando, né? Falar de frente para a câmera. Totalmente. treino. Né? É isso aí. A quarta palavra, humildade. Essa é uma interessante para a gente desenvolver bem aqui. A gente pegou bastante conceito a respeito dela. Mas a gente tem que lembrar primeiro que muitas pessoas confundem o significado de humildade. Muitas pessoas acham que uma pessoa humilde é aquela que se enfraquece, que se dobra, que se diminui. Mas isso é o significado de subserviente, de submisso. Não é o significado de humilde. E isso a gente tirou do Mário Sérgio Cortella, filósofo, em uma palestra que ele deu. Né? É muito diferente. Humildade de subserviência. E isso aí a gente vai encarar muito, né, quando a gente entra no mercado de trabalho, seja com a própria empresa, seja dentro de uma outra empresa. E é uma questão assim muito delicada mesmo, né, da gente entrar às vezes com essa mentalidade do que é esse significado que a Tati acabou de falar, né, de ser submisso,
E às vezes a gente entrar na empresa falando, eu vou ser humilde, mas na verdade você está sendo submisso, e aí você não cresce. Né? Então é importante a gente focar aqui no que é humilde de verdade, né? Ser humilde. Então eu vou replicar aqui exatamente o que ele falou nessa palestra, tá? Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, sabe que não é a única que sabe, sabe que a outra pessoa sabe o que ela não sabe, sabe que ela e a outra pessoa saberão muitas coisas juntas e que sabe que ela e a outra nunca saberão tudo que pode ser sabido. Tem algumas coisas espetaculares aí, e a primeira delas é realmente escutar o Mário Sérgio Cortella falando isso sem gaguejar hora nenhuma, numa fluidez absurda, né? Você vê que a Tati leu aqui super devagar e tal, mas como é que o cara tem essa desenvoltura? Não é do nada, né? Ele treinou! Ele treinou, né? É um cara que estudou, continua estudando e assim... é assim que a coisa avança. Então, é muito importante a gente realmente entender esse significado de humildade, né? De estar constantemente aprendendo, ter essa busca, isso faz parte do estudo, e muito importante a gente entender essa linha, né, entre humildade e submissão, porque ele também descreve nessa palestra que as pessoas grandes são pequenas, sabem que são pequenas, sabem que são pequenas e por isso elas crescem. As pessoas que são pequenas acham que sabem tudo, acham que são grandes e que sabem tudo, e para isso... E a única maneira delas conseguirem crescer é diminuindo as outras pessoas. Então, eu achei assim um negócio realmente espetacular, e para quem já trabalhou em empresa multinacional, né, a gente vê que tem pessoas que efetivamente têm esse tipo de perfil. E é muito bom a gente conseguir identificar esses perfis, né, ver a pessoa que junto com você também é humilde e te ajuda a crescer, ver aquela pessoa que também é humilde e você ajuda ela a crescer, ver aquela pessoa que de repente ela não é humilde, ela é pequena e talvez você possa ajudá-la. E por outro lado, identificar, poxa, eu sou humilde de verdade, né? Quantas vezes não somos humildes de verdade? Quantas vezes realmente acreditamos que já sabemos tudo, né? Isso, quando eu estava fazendo doutorado, aconteceu comigo sim, né? Aconteceu, eu achava que já sabia tudo e que acima daquilo ali não tinha mais. E não é assim, e é muito gratificante quando a gente cai na real, quando alguém coloca a gente, né, numa situação que faz a gente entender isso. É muito gratificante isso. E quanto você cresce depois que você entende que você é pequeno, né? E a outra coisa importante de você entender isso e enxergar essa forma, né, a sua humildade e a humildade das outras pessoas, é que quando você está também diante de uma pessoa pequena, né, e que acha que é grande e para subir ela quer te abaixar, você também se bloquear, você também saber como lidar ali para que você não seja rebaixado. Não se permita, não né? se permita ser rebaixado, né? Para você não ser submisso a ela, né? Você entender que efetivamente ela pode ter um cargo mais alto do que você, mas se valorize, a engenharia pode ser mais, né? Coisa que a gente fala muito aqui, a engenharia pode ser mais. Se valorize, você como pessoa. Se você está num ambiente onde estão o tempo inteiro te rebaixando para que eles consigam subir, não é um ambiente saudável, não esteja ali. Procure um outro lugar. Isso é o que a gente chama, né, de ambiente tóxico e de pessoas tóxicas. Não adianta, né? Assim, deixa esse ambiente para lá, busque outro, porque é só desgaste, é só perda de energia e isso assim acaba mesmo com a sua autoestima, com a sua moral, isso afeta a sua moral, é complexo. Inclusive seu desenvolvimento profissional e pessoal. E sua produtividade na parte técnica também, né, vai afetar. É muito importante a gente identificar esses itens aí. Então vamos para a quinta letra, letra D. Então, a palavra é disciplina.
disciplina. Disciplina tem um ditado japonês espetacular, né, que eu escutei, eu aprendi isso e realmente interiorizei, que é: mais cedo ou mais tarde a disciplina termina vencendo a inteligência. E a gente pode se questionar, né, assim, poxa, o ditado japonês, né, pô, japonês é uma raça tão inteligente, né? E aí eu queria contextualizar um pouco, né, de onde que eu aprendi isso. Eu aprendi isso de um cara que chama Yokoi Kenji. Ele é um colombiano japonês, né, ele é filho de pai japonês e mãe colombiana. Então ele tem essa dualidade, né, dessa parte latina bem flexível, né, e a rigidez da disciplina japonesa, né, da disciplina nipona. E ele embasa esse dito popular lá, desmistificando que o japonês é inteligente. E olha que eu só estou reproduzindo o que um japonês estava falando. E numa palestra ele fala assim: o que o japonês inventou, né? Se você for pegar os grandes inventos, né, normalmente não foram inventados por japoneses. Mas, e ele coloca, né, pô, quem inventou o carro, quem inventou o computador, e coloca algumas coisas assim, e fala assim: não foram japoneses, mas quem são os donos das marcas Honda, Nissan, Toyota, Hyundai? Marcas fortes e que têm tradição de serem, tradição de excelência, né? De serem excelentes e não simplesmente uma marca, né? E aí, resumindo a história, ele fala: o japonês, ele não é questão dele ser inteligente, é questão que ele é disciplinado. Ele pega e ele faz, e ele faz, e ele faz, e ele cumpre os horários, ele cumpre os procedimentos, e isso ali te dá resultado, né? E lembrando aqui, né, voltando, cara, a gente está fazendo aqui um anagrama da palavra estudar, e todas elas vão em uma direção, todas elas têm um foco comum, né? E a disciplina é um deles. É muito interessante a gente pensar desse ponto de vista, né? Quer ver que isso também vem um pouco lá da raiz de artes marciais, que eles têm muito desenvolvida, né? Porque quem pratica artes marciais sabe que necessita muita disciplina para você sair de um faixa branca para chegar lá numa faixa preta, né? E olha só, no esporte a gente também vê isso, a gente reconhece isso. Pega os grandes clubes de vôlei, por exemplo, principalmente anos 80, 90, para esses clubes não interessava se o atleta sabia ou não jogar vôlei, interessava se ele era alto. E aí eles tinham uma disciplina, tinham um treino que transformava aquela base, a base era o atleta alto, em um cara super, mega, ultra jogador, porque ele treinava os procedimentos, né? Ele se dedicava todo o tempo. Então, mais cedo ou mais tarde, a disciplina termina vencendo a inteligência, né? Dedique-se nesse sentido. Sexta letra A, atitude. A gente vai voltar numa fórmula que a gente fala várias vezes, a gente já teve um conteúdo só sobre ela, né? O valor é igual, abre parênteses, conhecimento mais habilidade, fecha parênteses, multiplicado por ação ou atitude, ou uma forma que a gente modificou essa fórmula, ação vezes atitude. Porque a gente precisa entender que é diferente ação de atitude, tá certo? Ação, você pode ter, a pessoa pode ter uma ação, e evidentemente, dentro dessa fórmula aqui, que a gente está falando aqui, não adianta você ter conhecimento, não adianta você ter habilidades, se você não tiver uma ação, né? A menor das ações é muito maior do que a maior, é muito mais forte do que a maior das intenções. Mas a ação em si, ela é uma parte, né? Qual que é a diferença? A diferença é a atitude com a qual você toma essa ação. O seu resultado vai ser diferente se a sua atitude é uma ou se ela é outra. Se ela é positiva ou se ela é negativa, né? A gente até colocou isso aqui. E dando os créditos, né? Essa equação
sem os dois As, com um A só. Ela é do Victor Coopers. Que é um professor lá de Barcelona. Ele, se não me engano, é professor da área de econômicas, alguma coisa nesse sentido. E ele é um cara focado em filosofia positiva, né? Mentalidade positiva. E ele mostra isso nas palestras dele de uma forma muito bacana. Então, importante focar. Você está tendo ação, né? Você está estudando, tendo ação de estudar, ok. Mas com qual atitude? Né? Você tem que ter realmente ali, como a gente falou em superação, né? Que você tem que ter um marcador para você se superar. Você tem que ter um marcador para você identificar qual a atitude que você está tendo, aonde que você quer chegar com aquilo ali. Com qual mentalidade você está estudando, né? É uma mentalidade positiva, uma atitude positiva, ou é aquela assim, nossa, já tô indo lá estudar de novo, tem que estudar outra vez. Não, para estudar positivo, uma atitude positiva, não, tô indo estudar. O resultado, né? Vai ser esse, mentalize aí, né? Põe projeta o resultado disso aí. Goste do processo, né? Se apaixone pelo processo de estudar. Né? A chance de você fazer uma coisa com uma atitude, tomar uma ação com uma atitude negativa e esse resultado ser positivo é muito pequeno, né? Normalmente, quando sua mãe te pedia uma coisa que você ia fazer, pô, tô de saco cheio, vou lá fazer, dava errado. Assim, vai lá pegar, vai lá tomar uma água, não sei o que, vai tomar água, vai pegar aquilo ali pra mim. Cara, quebrava o copo, caía alguma coisa, se tropeçava, batia o dedinho no canto da porta, sempre tem uns negócios assim. Sempre tem alguma coisa ruim. Então assim, atitude, né? Tenha uma atitude, né, positiva. E é isso, né? Se apaixone pelo processo de estudar, né? E vamos para a última palavra aqui. Palavra, né, da última letra, realização. Realizar é tornar real. É uma palavra, se não me engano, ela vem do latim, né? E é realizar, tornar real. Tornar real o quê? Né? Tornar o seu real... sonho, né? O seu objetivo, materializar o seu sonho. E a gente pode pensar assim, pô, o povo esses dois estão viajando aí hoje, né? Mas olha só, né? Quando a gente fala assim, poxa, fulano realizou o sonho, né? Comprou a casa, comprou o carro, fez a viagem, o que ele fez? Ele tornou aquilo real, né? Ele trouxe para a realidade, ele realizou o objetivo que ele tinha, né? Então é muito importante a gente entender quando você está estudando, qual é o objetivo que você tem, né? Em direção a que você está indo e o que você quer realizar efetivamente fazendo aquilo que está fazendo. Não é isso? Porque o Mário Sérgio Cortella também fala no livro dele Por que Fazemos o que Fazemos, que é muito interessante, né? A pergunta, a reflexão dele, o que fez, por que fez? Né? E o que não fez, por que não fez? E aí eu acho que essa é a conclusão que a gente tem que levar esse conteúdo de hoje, da gente mais uma vez, né? A importância da gente saber a clareza, né? Onde que a gente está, aonde que a gente quer chegar, qual que é o nosso ponto A, qual que é o nosso ponto B. O que você quer realizar, né? Exatamente. E nesse caminho, né, entre o ponto A e o ponto B, as perguntas que a gente tem que ir se fazendo para ter essa clareza, né? E tem que ser uma coisa assim, pergunta que a gente tem que responder de forma sincera, porque senão você não vai chegar em lugar nenhum, né? O que eu estou fazendo? Estou fazendo com esforço, né? Estou me superando quando eu faço esse esforço, né? Nessa minha caminhada eu tô cada dia conseguindo um pouco mais do que o dia anterior, né? Tô tendo aquele 1 maior que 0 e 1,5 é maior do que 1 e 2 é maior do que 1,5, né? Eu tô treinando, eu tô praticando efetivamente, né? Para eu ir me fortalecendo nessa jornada. Fortalecendo o músculo, né? A musculatura, né? A musculatura do cérebro também, ela também precisa ser fortalecida, né? E a gente já falou isso, né? Quem duvida disso, quer escrever melhor? Lê. Começa a ler para você ver se você não vai, né, escrever melhor. E não é ler um dia, é ler todo dia, né? Você vai ver se você não começa a ter mais recurso verbal aí, né?
Você está sendo humilde? Né? Você sabe que você não sabe muita coisa e que você precisa de aprender ainda muita coisa, né? Você está realmente buscando evoluir cada dia, né, com humildade, aceitando o que outras pessoas têm para te ensinar, independente do grau aonde elas estejam. Você tem disciplina, né? Você está sendo disciplinado de colocar ali a sua meta e ali fazer um pouquinho cada dia, né? Trabalhar em cima disso. Você tem essa atitude, com qual atitude você está fazendo tudo isso? É uma atitude positiva ou aquela atitude de ai, vamos terminar esse negócio logo né, para ficar livre disso? E eu vou te falar, viu, de disciplina e atitude, atualmente a gente pode falar muito disso de cadeira, né? Tem que ter, e tem hora que a atitude a gente tem que se forçar mesmo, né? Nossa, eu não tô com vontade de sorrir, dá um sorriso que seja, mesmo que seja esse aqui, ó. Por algum lugar tem que começar, né? Começa, né? Começa, né? Atitude. E realize, né? Realize, torne real os seus sonhos. E quando você estuda, você se permite realizar. Exatamente. E permita-se realizar um pouco cada dia, né? Para você comemorar essas pequenas vitórias, não deixar só para realizar lá no final, porque é muito maçante isso mesmo. É muito maçante, é difícil, né? Aguentar e segurar toda a energia, segurar toda essa positividade, toda essa atitude. Se você vai comemorar só daqui a 5 anos, comemore os pequenos passos. A gente comemora que cada vez que a gente termina o conteúdo que a gente faz para você. Então, estude sempre, continue estudando, continue realizando. E lembra, é muito bom ser faixa branca em alguma coisa. Por melhor que você seja em outras coisas, busque sempre alguma coisa que você ainda não é bom. Te dá o mindset de evolução e te dá um mindset de humildade. De continuar crescendo sempre. E é isso aí, a gente espera que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Esse é mais um do podcast Engenheiro Turbinado. Eu sou Johnson Rigueira. Sou Tatiana Ribeiro. E até a próxima. Até mais.